Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 3 de maio de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E hoje vamos dar sequência à nossa maratona de leitura bíblica. Nesta semana estamos tratando de algumas cartas do apóstolo Paulo, né? Vamos falar das chamadas cartas da prisão. Como já fizemos Efésios, então vamos de Filipenses, falamos ontem. Hoje, Colossenses e Alemã. Amanhã, Filemon. Amanhã vamos falar de Filemon, são as chamadas cartas da prisão. Sexta-feira vamos falar de Judas também, uma das cartas aí do Novo Testamento. Bom, o que temos em Colossenses? O tema do devocional de hoje, não se assuste, eu não errei aí não, tá? É o mesmo de ontem. Um breve e belo relato do Evangelho. Por quê? O próprio apóstolo Paulo chama o que ele está falando de Evangelho. Olha só, eu vou ler a última parte do versículo 23 do capítulo 1. Então, Colossenses capítulo 1, versículo 23, a última parte que poderia ser chamada de parte C do versículo 23 de Colossenses 1. Diz assim: esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que evangelho é esse? É o que ele vai falar logo acima. O que está acima é esse evangelho e é o que a gente vai tratar aqui nesta manhã. Mas antes de entrarmos propriamente dito aí nesse relato do evangelho, vamos tentar entender o que está acontecendo na cidade de Colosso. Paulo, ao contrário de Filipenses, ao contrário de Efésios, ele tem que lidar aqui com uma heresia. É uma heresia muito peculiar. Não se tem descrição dessa mesma heresia em outros lugares. O que nós vamos ter na cidade de Colosso é uma mistura de judaísmo com o seu legalismo, né, com a sua obediência restrita à lei. Então, alguns irmãos ali estavam tentando influenciar os crentes de Colosso a voltar a obedecer algumas leis cerimoniais do tipo não comer determinados alimentos, guardar determinados dias da semana como forma de salvação, entre outras coisas. Mas a coisa não para por aí, né? Não estavam só ligados ao legalismo, mas havia também uma tendência ao misticismo, ali uma espécie de adoração a anjos, assim, um negócio meio esquisito, que não tem muita formação, que não tem parece algo assim amorfo, né, sem uma forma definida, mas o ponto é que Paulo estava tendo que lidar com esta heresia, uma espécie de misticismo, uma religião de mistério misturado com judaísmo. Se você quiser ler a descrição disso aí, tá no capítulo 2, do versículo 16 ao 23, Paulo descreve tudo que esses caras aí, essas heresias estavam pregando na igreja de Colossos. Então, antes de incluir aí uma advertência severa, antes de Paulo dizer, olha, não faça isso, o apóstolo relembra os crentes os rudimentos do evangelho. Então, a ideia de Paulo aqui é muito simples, e a gente poderia ajustar isso a todos os nossos conselhos, né? Antes de falar, não faça isso, Paulo está dizendo, olha, o que impactou a sua vida foi isso aqui. O que mudou, transformou a sua vida foi isso aqui. A sua vida não é mais agora somente transformada, mas é toda baseada nesta verdade. Qual é ela? Primeiro, éramos inimigos de Deus. Então, Paulo vai estabelecer 3 fundamentos do evangelho, sendo que o primeiro deles é: éramos inimigos de Deus. Olha aí o versículo 21. Isso aqui pode causar estranheza em você, porque essa não é uma linguagem que as pessoas usam normalmente. Normalmente as pessoas vão usar uma linguagem que denota que todos somos amados por Deus, que Deus é pai de todos, que Deus ama todas as pessoas indiscriminadamente e tudo mais. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Olha aí o versículo 21. Então, Colossenses capítulo 1, 21. Antes vocês estavam separados
separados de Deus. É isso aí. Éramos inimigos, estávamos alienados de Deus, distantes de Deus, separados de Deus, longe de Deus. A linguagem da Bíblia é diferente da linguagem humana. Na linguagem humana, Deus está ali como uma espécie de guru de toda a terra. Mas o que a Bíblia vai dizer é o contrário, é que nós estávamos separados de Deus. Agora, por que estávamos separados de Deus? Ele vai dizer que éramos inimigos. Olha isso, a linguagem que a Bíblia usa. Talvez você não está acostumado a ouvir isso. Você nunca ouviu isso. Mas Paulo diz que éramos inimigos. É isso mesmo, adversários. Estávamos em confronto com Deus. É forte esta linguagem do apóstolo. Mas ele diz, éramos inimigos por causa de quê? Por causa do mau procedimento de vocês. Então, Paulo faz um retrato da humanidade muito duro. Ele fala, olha, estávamos separados e éramos inimigos de Deus. Então, a primeira coisa aí que Paulo destaca a nossa alienação por causa de um motivo só. Ele vai chamar aqui de mau procedimento. A Bíblia chama isso de pecado. O pecado, ele não é apenas coisas que fazemos. O pecado, ele é como se fosse uma doença, como se fosse um vírus, como se fosse uma infecção mesmo. E ele atinge todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, o pecado, ele tem ligação com as nossas ações. Mas não só com as ações, mas ele tem ligação com as ações. Então, fazemos ações de pecado. Temos atos de pecado. Mas não só atos. Nós temos também atitudes de pecado. Porque às vezes você pode dizer o seguinte, não, mas eu não faço mal para ninguém. Eu não dou cheque sem fundo, eu não falo mentira, não causo mal para ninguém, nunca matei ninguém. Ok, você está falando de ações de pecado. E de fato, talvez você não faça. Mas e as atitudes? O que são atitudes? Intenções do coração. Lembra que Jesus falou sobre quem olhar para a mulher com desejo já comete adultério? O que Jesus está dizendo é que talvez você não faça o mal para ninguém, mas pensa. E talvez pensa não de maneira programada, mas de maneira involuntária. E aí eu entro na terceira esfera de atuação do pecado, que é na natureza. Então, atos de pecado, atitudes do coração de pecado, causados por uma natureza de pecado, essência. Assim como o cachorro naturalmente vai latir, o homem naturalmente vai pecar. É tendência do homem. Então, mesmo que você se controle o dia inteiro, vai que alguém te faz raiva em algum momento do seu dia, você pensa mal daquela pessoa. Isso mostra para mim e para você que esse pecado ele está enraizado em nós mesmos. Então, mesmo que você não tenha ações de pecado, você tem atitudes de pecado. Essas atitudes de pecado são causadas pela nossa natureza pecaminosa. Então, esse é o quadro pintado por Paulo. Mas ele não para aí. Em segundo lugar, ele fala que fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo. Uma outra maneira. Lembra que eu disse que estávamos separados, distantes, alienados? Agora nós somos o quê? Reconciliados. Olha o que Paulo vai dizer aí, versículo 22. Mas agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, o que Paulo vai dizer agora? Que a morte de Jesus é o preço pago para a nossa reconciliação com Deus. Estávamos separados, éramos inimigos. O que fazer para trazer de volta? O que fazer para aproximar novamente? Um preço deveria ser pago. Lá em Gênesis, esse preço é a própria morte. E aí o que Jesus faz? Ele paga o preço que nós deveríamos pagar. E por causa disso, por causa desse preço pago, por causa dessa aproximação que é feito somente em Jesus, fora de Jesus não há como ser feita essa reconciliação. Por melhor que você seja, por mais organizado,
Por mais perfeito que seja a sua vida, distante de Jesus, você é bom, um bom inimigo de Deus. Você é uma pessoa honesta, um inimigo de Deus honesto. A única maneira de mudar essa realidade é em Jesus nos reconciliando com Deus. E essa reconciliação, ela afeta 3 áreas específicas que Paulo vai dizer aí. Ele diz que nos torna santos, ou seja, agora nós somos santificados diante de Deus. Deus nos coloca em uma posição de santos, por isso não faz muito sentido venerarmos santos, porque todos os que estão em Cristo são santos. Não porque são bons, mas porque Deus os faz bons, mas não só isso, inculpáveis, que significa justificado, ou seja, fora de Jesus éramos acusados de cometer um crime. Agora em Jesus esse crime, essa sentença, e aqui em Colossenses mesmo a linguagem de Paulo é dizer que o escrito de dívida foi rasgado. Então agora aqueles que fora de Cristo eram criminosos diante de Deus, agora por causa de Jesus nós somos justificados, ou seja, o preço do nosso pecado foi pago, o crime que cometemos foi pago, foi julgado e condenado em Jesus Cristo. Por isso Paulo diz, santos, inculpáveis e livres. Isso aqui é muito legal. Por quê? Porque denota a ideia da redenção. O que é a redenção? Fomos comprados por um alto preço, resgate mesmo. Éramos escravos, a linguagem de Paulo em Romanos éramos escravos do pecado, agora não somos mais escravos do pecado. Lembra que eu disse agora há pouco que naturalmente agíamos com o pecado em vista? Agora nós temos uma outra possibilidade. Por quê? Porque a escravidão do pecado foi rompida. Agora podemos escolher entre fazer o bem e fazer o mal. Deus nos dá essa escolha quando somos livres do pecado. Agora ele só faz isso através do sacrifício de Cristo na cruz. Mas Paulo não para aí, ele fala do terceiro fundamento do evangelho, que é a nossa esperança está firmada nas promessas de Deus. Então, primeiro, éramos inimigos de Deus, somos reconciliados com Deus por meio de Cristo e agora a nossa esperança está firmada nas promessas de Deus. Olha aí o versículo 23 que diz, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho. Sem se afastarem da esperança do evangelho. O evangelho é o único que pode oferecer uma esperança verdadeira. Então é muito comum quando vamos falar de Deus ou de Cristo para alguma pessoa, e essa pessoa diz assim, mas eu tenho um problema financeiro. E aí o que fazemos? Nós alimentamos a idolatria do coração dele, dizendo, olha, se você vier para Cristo, Deus vai te dar muito dinheiro. Isso é uma esperança falsa. A esperança no evangelho, qual que é? É uma esperança presente e também futura. Presente por quê? Porque ela promete que nós temos paz com Deus no presente. Por causa de tudo que eu disse anteriormente, por causa do fato de que éramos inimigos de Deus e que agora fomos reconciliados, somos santos, justificados e redimidos, por causa disso nós temos paz com Deus. Então, por melhor que sua vida esteja, se você não tiver paz com Deus, você, como eu disse, é apenas alguém perfeito, mas inimigo de Deus. O evangelho oferece uma esperança. Temos paz com Deus no presente, mas no futuro nós vamos habitar com Deus. Então são duas esperanças definitivas do evangelho. Paz no presente e habitação no futuro. E Paulo diz, fiquem firmes nessa esperança. Essa é a esperança que os crentes têm que ter. Não a esperança do dinheiro, do romance, do amor, da saúde, do governo. Todas essas esperanças, elas são boas. Mas a esperança verdadeira é a esperança do evangelho. Essas esperanças, elas podem falhar. Elas podem, inclusive, te enganar. Porque se você confiar nessas esperanças, talvez você vai deixar a confiança em Cristo. Mas se você confia em Cristo, essas boas esperanças vão fazer sentido para a sua vida. Bom, moral da história, já para caminhar para o fim.
Perdemos nossa segurança e esperança quando nos afastamos dessas verdades que nos salvaram. Quando que nós perdemos a esperança? Quando essas verdades que nos salvaram ficam distantes. Nós nos afastamos dela. Nós nos distanciamos dessas verdades. Por isso, Paulo recorda para os crentes da cidade de Colosso essas verdades. Por quê? Quanto mais nos aproximamos desta verdade, mais podemos ter esperança e segurança. Bom, desafio do Léo aí diante de tudo isso. Falamos, então, que o Evangelho é uma verdade que diz que nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados por meio de Jesus Cristo e temos esperança e segurança na promessa de Deus. Promessa essa que diz que nós podemos ter paz com Deus no presente e habitação com Deus no futuro. E aí, duas aplicações finais aqui, dois desafios finais para você. Primeiro, se você ainda não confia nessa verdade para a sua vida, se isso que eu falei para você parece estranho, parece muito diferente, parece que você, aliás, talvez você nunca ouviu isso na sua vida, o convite para você é: arrependa-se hoje dos seus pecados e volte-se a Cristo. Não deixe para amanhã, não deixe para daqui a pouco, não deixe para daqui uma semana, um mês. Não, faça isso agora. Assim que nós terminarmos aqui, faça uma oração e confesse com a sua boca Jesus Cristo como o único que pode te reconciliar com Deus. E procure uma igreja bíblica próxima da sua casa para que os irmãos lá te ajudem a crescer nessa nova decisão que você tomou. Mas não deixe passar de hoje. E se você já confia nessas verdades, viva a partir dessas verdades. Seja motivado por estas verdades. Porque o Evangelho não é só uma mensagem de que tudo vai ficar bem no futuro. É uma mensagem também que pode mudar todo o seu presente. Temos paz com Deus hoje. Tá certo, meu povo? E é hora de orar, porque eu já extrapolei e em muito o nosso tempo. Então vamos orar. Se você puder, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, obrigado por tua doce e preciosa palavra, porque o Senhor nos lembra da verdade do Evangelho tão pungente. Éramos inimigos, fomos reconciliados e por isso agora temos esperança. Senhor, sabemos que nos afastamos dessas verdades de vez em vez por causa de várias coisas, das lutas, dores, dificuldades da vida. Nos esquecemos dessas verdades. Por isso, precisamos da sua palavra em todo o tempo, para nos lembrarmos que estávamos afastados, éramos inimigos e agora estamos de novo reconciliados pela cruz de Cristo. Obrigado por essa verdade tão impressionante. Eu oro assim, oro também para que o Senhor fale ao coração de cada um que está me assistindo nesta manhã, ou que está assistindo essa gravação, que eles também sejam impactados por essa verdade, se arrependam dos seus pecados e volte a ti. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero só dar um recado para vocês muito importante. No próximo sábado, dia 6 de maio, nós vamos ter a Conferência Nave da Família. Vamos tratar de assuntos ligados à família, não ao casamento, tá? Então, alguns solteiros têm me dito: pastor, eu não vou participar porque são coisas relacionadas ao casamento. Não, nem sempre. Então, são coisas relacionadas à educação de filhos, são coisas relacionadas à vida sentimental pré-conjugal. Parte da manhã nós vamos tratar tudo sobre pré-conjugal. E mesmo que você seja solteiro, casar-se com uma boa teologia do casamento vai fazer você não idolatrar o casamento. Então, mesmo que você seja solteiro, participe dessa conferência que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Nós preparamos ela porque temos convicção de que essa é uma área importante para todos os crentes. Então, sábado, dia 6 de maio, nós vamos ter essa conferência e eu te convido a estar conosco. Para fazer a sua inscrição é muito simples. Entra no Instagram da Nave Sua Igreja. Lá na bio tem um link, você clica e faz a sua inscrição, nome completo e se você vai almoçar com a gente. Só isso, você já vai estar inscrito aí para a nossa conferência, tá bom? Pessoal, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.